Zé Boto tem reunião para selar data da chegada de Lucas Paquetá. Em podcast, seu próprio podcast, pai de Gerson fala toda a verdade que está acontecendo com ele. O Wesley está super valorizado no mercado e Flamengo teme perder o jogador em breve. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Você consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Põe fé, comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, situação aí, mercado da bola, tá dando o que falar. Por quê? Porque cravaram a saída do Gerson. Inclusive eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, né, da possibilidade dele sair. E mais tarde foi tudo desmentido. Vamos explicar o que está acontecendo aí. O Vene Casagrande trouxe ontem em primeira mão que não existe negociação entre o Zenit e o Flamengo. O Zenit soltou uma nota confirmando que não há negociações nenhuma com o Flamengo. O Flamengo confirmou que não há negociações, não há proposta por Gerson, e foi tudo desmentido. O que acontece? A janela fica aberta aí lá na Rússia até o próximo dia 2 de março, certo? Até o dia 20 de fevereiro. Sendo assim, né, porque muitas janelas ali na Europa já fecharam, né? No dia 2 agora fechou a janela da Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Essas 4 já fecharam. Para outros lugares como Rússia, Ucrânia, Suíça, Bélgica, entre outros aí, fica aberto até o dia 9 de março. Então teria mais tempo aí para negociações. Na Rússia não é até o dia 9, não. Na Rússia é até o dia 20 de fevereiro. Então essas janelas estariam abertas e com isso aí possibilitaria ainda a negociação do Gerson, do Wesley, entre outros jogadores que estão sendo sondados no Flamengo. Porém, foi desmentido pelo Zenit, foi desmentido pelo Flamengo. Só que o pai do Gerson, no podcast, lá no seu próprio podcast, falou o seguinte, que quando o Flamengo contratou o Gerson estava em baixa na Europa. Na segunda passagem dele na Europa, estava em baixa novamente, queria retornar ao Brasil. O Flamengo é seu time de coração, que ele viria para o Flamengo com um salário mais baixo e um tempo de contrato até o final de 2027. Ele topou isso aí, não colocou nenhuma impedimento, aceitou de pronto, só que deixou acordado apenas palavras de que no futuro o Gerson performando, tendo uma melhoria aí, né, evolução futebolística, que renovaria o contrato com um salário maior de acordo com o merecimento do jogador. E isso aconteceu. O jogador passou por aquela situação nos rins, operou, ficou afastado, voltou, foi ganhando ali titularidade com o Tite ainda. Foi um leão, apesar de tudo, da fase ruim do Tite. Foi um leão naquele time do Tite. Está sendo um leão nesse time do Flamengo agora. Sempre o Coringa de sempre, né, sempre se destacando, ajudando muito a equipe, sendo um jogador muito raçudo e ajudando os companheiros aí, sendo um grande capitão. Com isso, está muito valorizado, mas proposta nenhuma chegou para o Gerson. O Gerson está com 27 para 28 anos, está na sua melhor fase. O auge de todo jogador é dos 27 ou 30 e ele está na sua melhor fase. Com isso, o jogador se sente desvalorizado. O jogador mesmo não falou nada. Quem falou foi o pai dele nesse podcast aí, que é o próprio pai dele, no podcast do Marcão. Ele disse o seguinte, que agora era hora de renovar e teria que ter um aumento salarial aí e um aumento de tempo de contrato. Já que o jogador está com 27 ou 28 anos, era hora de segurar o futuro. Então, com isso, entra na contramão do que está acontecendo no Flamengo hoje. Por quê? Porque a gente viu aí o Flamengo liberar o Gabigol, né? Acabou o contrato dele, o Flamengo não quis renovar com o Davi Luiz. Vendeu o Fabrício Bruno para estar abaixando a folha salarial. Vendeu o Alcaraz, emprestou, mas é uma venda velada para o Everton. Também teve a saída aí do Carlinhos. Agora liberou o Thiaguinho. Entre outros jogadores aí, tenta a saída do Pablo. Tudo isso para ter corte na folha salarial. O Flamengo está ajustando sua situação financeira. O Flamengo está com situação financeira estável. Não tem problema de falência, dívidas, nada disso. Mas também não está podendo gastar, não está podendo esbanjar. Então o Flamengo está fazendo alguns cortes e está reduzindo alguns salários, né? Cortou aí no departamento médico, mandou um monte de gente embora, contratou bem menos, mandou muitos jogadores
do sub-20, sub-17, todos os sub aí que mandou um montão embora para estar podendo baixar a folha salarial, porque tudo isso dá gasto. Então o Flamengo fez vários cortes para diminuir a folha salarial. E agora vem o Gerson querendo aumento, fica meio difícil, né? Por outro lado, o Fabrício Lopes aí trouxe, o jornalista Fabrício Lopes trouxe outra informação de que o Gerson estaria construindo uma casa, uma mansão, avaliada em 10 milhões, e por isso precisaria de mais dinheiro para poder estar acabando a construção dessa casa. Isso aí não se confirma com o jogador, né? Claro, também não vai falar uma coisa dessa, mas a verdade é que ele está construindo e pode ser sim que seja. Então, essa é uma informação do Fabrício Lopes. Mas outro detalhe aí, então, o Flamengo não daria aumento ao Gerson da forma que ele quer, porque o Flamengo está cortando, está diminuindo a folha salarial. E se o Flamengo chega a um acordo e aumenta o Gerson, outros jogadores vão pedir também. Lembrando, está em fase de renovação com o Eric Pulgar. Eric Pulgar queria sair, agora não quer mais, está em fase de renovação. Vai ter que dar um aumento de salário para o Eric Pulgar. Mas pode ser que, dando um aumento grande para o Gerson, aumente ainda mais o do Eric Pulgar. Então, se ele abrir as pernas para o Gerson, a verdade é essa, vai ter que abrir as pernas para todo mundo. Tem o Varela também que está em fase de negociação, tem outros jogadores aí para renovar. Então o Flamengo tem muita coisa pela frente, não pode sair abrindo as pernas assim. Então o Flamengo, nesse momento, não crava que vai ter essa renovação, mas sabe e entende que a situação do Gerson é um pouco delicada e que o Gerson merece um aumento sim. Hoje é o principal jogador do Flamengo. E quanto o Gerson, o que o Gerson fala? O Gerson fala que está muito feliz, que não quer sair do Flamengo, o desejo dele é continuar. Ele veio para o Flamengo pela segunda vez, dessa vez ele não quer sair. Então tem tudo isso aí para colocar na mesa. Vamos ver o desfecho aí nos próximos dias, mas até então não há renegociação de renovação com o Gerson. Pelo menos por enquanto, deve ter sim daqui para frente, mas por enquanto está tudo estabilizado no Flamengo. Não há possibilidade do Gerson sair, agora não há proposta. E sobre o Wesley? As propostas sobre o Wesley chegaram. Vene Casagrande trouxe aí que o Zenit estava muito interessado no Wesley, chegaram a colocar aí até 30 milhões de euros na mesa, né? Bem parcelado. O Flamengo não topou, não aceitou. Por que o Flamengo não aceitou? Porque o Dorival Júnior está prestes a convocar o Wesley para os jogos que tem agora no mês que vem, contra a Colômbia e contra a Argentina. Agora em março temos aí os jogos da seleção brasileira e o Wesley estará convocado. Com essa convocação, o Wesley deve subir de 30 para uns 40 milhões de euros. Se ele se firmar lá, dispara mais ainda o valor. Lembrando, no meio do ano tem Super Mundial. O Flamengo quer segurar todos os titulares, jogadores importantes, até o Super Mundial. No Super Mundial, o jogador vai se valorizar ainda mais. O Flamengo acredita que vai conseguir faturar 50 milhões de euros com a venda do Wesley. Então o Flamengo não vai facilitar a saída de nenhum jogador agora. Esquece isso. Wesley está super valorizado no mercado da bola. É lateral direito, uma posição que está em raridade, está escasso. Não que tenha poucos laterais, mas de qualidade tem. Então tem muito pouco lateral de qualidade. O Flamengo sabe disso. Não quer liberar o Wesley agora de forma alguma, entendeu? Então está esclarecido isso aí. Mas o Flamengo está no mercado da bola contratando. O Flamengo segue firme e forte no mercado da bola contratando. Com o Vitão, o Flamengo não desistiu. A proposta está lá, 4 milhões de euros sendo da dívida que o Internacional tem do Thiago Maia com o Flamengo. E mais 6 milhões que o Flamengo pagaria Internacional. É essa a proposta. A proposta está na mesa, o Flamengo não retirou a proposta. E o Internacional dificulta ao máximo, mas a proposta está lá. Plantou a sementinha, agora é aguardar para ver se ela vai crescer, vai vingar e vai virar uma árvore. É isso que o Flamengo está fazendo. Botou a proposta lá e deixou para ele se decidir. O jogador quer sair, mas não vai fazer força nenhuma, não vai fazer pressão nenhuma, não vai criar conflitos internos para estar saindo. Mas a proposta está lá. Sobre o Jorginho, Flamengo e Jorginho estão bem alinhados. O Jorginho quer vir para o Brasil porque acredita que vai ser titular lá no Arsenal. Não é o Arteta, seu amigo íntimo. Não quer liberar o jogador, não liberou o jogador agora, não quer liberar no meio do ano, quer renovar por mais um ano. É uma proposta atentadora para o Jorginho, pois o salário lá é maior do que no Flamengo e ele ainda teria mais um ano de contrato. Imagina, você já está ambientado no lugar, sua família está ali, você já tem casa, escola para os filhos, tudo ali. E você tem a possibilidade de ficar mais um tempo, sendo que daqui a um ano ele pode renovar mais um, dependendo da sua condição física. Então, tudo isso é pensado aí. Mas o Flamengo não desistiu, está tentando aí assinar um pré-contrato. Muita gente crava que esse pré-contrato será assinado nos próximos dias. Então se inscreve, meu filho, para você não perder nada. Mas a verdade é que está tudo difícil, tudo parado. E quanto o Lucas Paquetá? O Lucas Paquetá e o Flamengo estão tendo reuniões constantemente. O staff ali, os empresários do Lucas Paquetá estão
em reunião com o José Boto constantemente. Na última reunião ficou acordado o seguinte: o julgamento de Lucas Paquetá sobre aquela suspensão lá de apostas, né, que ele teria manipulado apostas, negócio de casa de apostas, seus parentes, coisa e tal. O Lucas Paquetá pode ser suspenso agora em março, o julgamento é em março. Então o Flamengo quer aguardar o julgamento, ele sendo suspenso em março, ele ficará livre no mercado. Ele ficando livre, o Flamengo negociará direto com o jogador, e a punição, acredito que vai ser a nível apenas da Europa, então ele poderia jogar livremente no Brasil. Com isso, o Flamengo estuda trazer um jogador de graça como oportunidade de mercado. Lembrando, hoje está valendo 40 milhões de euros o valor do Lucas Paquetá, mas já esteve em 60 quando o Manchester City queria contratá-lo de tudo quanto é forma. Então o Flamengo aguarda essa situação, até mesmo que o salário hoje do Lucas Paquetá lá no West Ham é de 3 milhões e 600. O Flamengo jamais conseguiria pagar esse salário aqui, né? Se pagasse um salário desse para o Lucas Paquetá, ia ter que mandar o outro medalhão embora para poder estar enxugando a folha salarial. Mas o Flamengo não faria isso, pelo menos por enquanto. Então muita coisa boa deve acontecer nos próximos dias. Se inscreve, meu filho. Taca o dedo no like que ajuda nós. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Tamo junto, forte abraço e fui. Valeu, amigos.